Oi gente, meu nome é Paula Leal, sou endocrinologista e a gente vai falar hoje sobre bupropiona e naltrexona. Bom, dando continuidade à nossa série de drogas usadas para o emagrecimento, eu recebi várias perguntas por direct, na minha caixa de mensagem, perguntando sobre o uso da naltrexona e da bupropiona para o emagrecimento. Até porque essa combinação tem sido muito usada para o tratamento da obesidade. Só que a gente precisa entender que o uso dessa medicação, dessa combinação, ele não é para qualquer perfil, para qualquer paciente obeso. E é aí que entra aquela questão que eu comentei nos vídeos anteriores de você saber fazer uma seleção apropriada e tentar conhecer o teu paciente para que você possa prescrever para ele a melhor medicação. Lembrando sempre que medicação ela tem que ser usada em casos extremos, quando a pessoa não está conseguindo lidar com o seu próprio problema. No caso, a associação da bupropiona com a naltrexona, ela é usada para um tipo bem peculiar de paciente obeso, que não é aquele paciente que sente fome. Então não vai adiantar você dar para esse tipo de paciente um anorexígeno, uma droga que reduz a fome. Você vai ter que tentar trabalhar de outras maneiras, porque esse paciente ele tem compulsão alimentar. Ele é aquele paciente que ele não se sacia nunca. É um paciente que ele não tem fome, mas ele tem uma vontade infinita de comer. É aquele paciente que perde o sono e levanta para comer e come até a geladeira. É um paciente que tem uma vontade infinita de comer doces. Então esse paciente é um paciente compulsivo. É aquele paciente que muitas vezes para de fumar e troca a compulsão do cigarro por um outro tipo de compulsão que muitas vezes é a comida. Então esse paciente é o paciente que tem um perfil adequado para você usar uma droga para compulsão. Onde que entra aí a bupropiona, essa famosa associação de bupropiona com naltrexona? Na verdade, são duas drogas que têm atuações bem diferentes e que tinham ou têm usos bem diferentes porque atuam em vias bem diferentes. A naltrexona, ela é uma medicação que atua como uma inibidora de opioides. A naltrexona ela é muito usada para pacientes com dependência química. Então, esses pacientes que são viciados em drogas, né, drogas ilícitas ou até mesmo álcool, né, alcoólatras, pacientes viciados em cocaína, em qualquer outro tipo de droga, podem ser tratados com a naltrexona. A naltrexona ela tem esse efeito de inibir os receptores opioides, fazendo com que a pessoa tenha menos prazer com o uso de determinada droga. Então essa é a função básica da naltrexona. Ela tem um efeito de bloquear beta-endorfinas. Então ela torna aquele processo de dependência, de prazer que a pessoa tem com a droga menor. E isso vai muitas vezes ajudar a pessoa a se livrar do vício. Ponto. É aí que entra a naltrexona. A bupropiona, ela é um antidepressivo que tem uma atuação no sistema nervoso central, atuando numa via e estimulando um neuroreceptor chamado proopiomelanocortina. É um nome um pouquinho difícil, mas esse neurotransmissor ele dá origem a duas substâncias, sendo que uma delas atua como anorexígeno, como inibidor de fome, e a outra é beta-endorfina. Então, o que acontece? A bupropiona, ela tem um efeito de estimular o bem-estar, atuando como antidepressivo, e ela tem um efeito, por atuar sobre esse receptor da proopiomelanocortina, como anorexígeno. Então, é por isso que as pessoas que usam bupropiona, né, para tratamento principalmente de tabagismo, elas têm um efeito de diminuição de apetite. Só que esse efeito de diminuição de apetite, ele é um efeito que não dura muito quando a pessoa usa isoladamente a bupropiona, porque as beta-endorfinas, elas têm uma atuação que a gente chama dentro da medicina de feedback negativo sobre a proopiomelanocortina. Então, essa própria beta-endorfina, ela vai mandar uma mensagem para o cérebro reduzindo a produção de proopiomelanocortina e diminuindo esse efeito anorexígeno da bupropiona. Então, é por isso que o tratamento isolado com bupropiona
não é um tratamento muito eficaz para tratamento de compulsão, porque ele tem uma atuação muito a curto prazo. Então, o que foi descoberto? Que quando você associa a naltrexona com a bupropiona, você tem um efeito sinérgico muito interessante, porque lembra que eu falei para vocês que a naltrexona ela tem um efeito de inibir beta-endorfina? Então, por inibir a beta-endorfina, ela vai impedir esse efeito de feedback negativo que a beta-endorfina tem sobre a pró-melanocortina e vai fazer com que essa pró-melanocortina, que vai estimular esse hormônio relacionado à diminuição de apetite, atue de maneira mais persistente. Então é por isso que a associação da bupropiona com a naltrexona tem um efeito tão bom sobre a compulsão. A naltrexona nada mais é do que uma bloqueadora de beta-endorfina que vai inibir aquele efeito de feedback negativo sobre o estímulo da bupropiona sobre a saciedade, fazendo com que a bupropiona consiga ter um efeito de saciedade, um efeito anorexígeno bem maior e bem mais a longo prazo. Então, percebeu-se que associar essas duas drogas é muito interessante, é muito bacana, principalmente para pacientes compulsivos. Os trabalhos, se vocês forem ler, são um pouco assustadores, porque eles costumam usar doses muito altas de bupropiona e de naltrexona para o tratamento da obesidade, mas o que eu percebo na minha prática clínica é que com doses baixas de bupropiona e naltrexona, a gente já consegue segurar um pouquinho, de maneira bem persistente, essa compulsão. Até porque a gente sabe que quanto menor a dose, mais fácil vai ser futuramente da gente conseguir tirar essa droga do paciente. Então, os trabalhos normalmente feitos com a bupropiona e a naltrexona, eles são feitos aí com 300 gramas de bupropiona e normalmente aí 28 miligramas de naltrexona. Eu consigo resultados muito bons com 40 miligramas de bupropiona, 2 miligramas de naltrexona, até porque a minha prioridade ali é controlar essa compulsão alimentar, mas fazer com que o paciente entenda que o maior controle tem que vir de dentro dele. As principais mudanças têm que partir do seu comportamento. E lembrando também que quanto maior a dose dessas medicações, maiores vão ser os efeitos colaterais. Então, é muito comum doses maiores que 150 miligramas de bupropiona, né, e maiores que 10 miligramas de naltrexona provocarem nos pacientes efeitos desagradáveis como náuseas, vômitos, diarreia, insônia, irritabilidade, taquicardia. E eu sempre acho que quando a gente vai fazer um tratamento, quando a gente vai ajudar um paciente, a gente tem que tentar dar para esse paciente qualidade de vida. Então, eu sempre opto por doses menores e eu tenho percebido que com doses baixas, né, da associação dessas duas medicações, a gente tem tido resultados muito bons. E os pacientes conseguem treinar bem, os pacientes conseguem dormir bem. Agora, tem que tomar muito cuidado com essa questão de dose. Eu já vi receitas aí de colegas com doses muito altas de bupropiona, de naltrexona, e os pacientes realmente têm muitos efeitos colaterais. Eu percebo que são a associação dessas medicações em baixas doses é um auxiliar muito bacana, não tem esse efeito de estímulo de adrenalina, noradrenalina, então isso é muito positivo. Também não percebo grandes ações dessas medicações sobre o catabolismo, que para mim é muito interessante. O que eu gostaria que vocês entendessem é isso, porque eu ouvi muita gente me questionando, né, me falando, olha, fala sobre o efeito do emagrecimento da naltrexona. E eu queria deixar claro que a naltrexona sozinha, ela não vai fazer você emagrecer. O que há é um efeito sinérgico da bupropiona com a naltrexona por conta dessa interação, por conta desse efeito da naltrexona de neutralizar o efeito de feedback negativo das beta-endorfinas, tá? Não sei se a linguagem que eu usei foi muito pesada para vocês, eu tentei fazer isso da maneira mais clara possível, porque houve realmente esse questionamento a respeito dessa combinação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês têm os contatos no YouTube, vocês podem fazer perguntas, mas o que eu tinha para falar para vocês
é isso. Os nossos próximos temas serão bastante interessantes, porque a gente vai começar a falar de um outro tipo, né, de linha de drogas, que são as incretinas, inibidores de DPP-4, que depois eu vou conversar com vocês a respeito disso, que são drogas mais recentes, porque a gente tem usado no emagrecimento. E eu espero que vocês estejam gostando dessa série, que as dúvidas de vocês estejam sendo esclarecidas, porque é essa a minha intenção. Um grande abraço e até a próxima!